Não é drama grande. É aquele ajuste pequeno que a gente faz sem admitir que tá fazendo. São 11h30 de uma terça-feira qualquer. O apartamento tá com aquela luz morna de abajur que a gente acende só pra não ficar no escuro total, e o seu dedo faz o movimento mais automático do mundo na tela do celular. Para cima. Para cima de novo. Um cara que você nunca viu na vida tá cozinhando um macarrão numa cozinha em Curitiba. Tem 300 pessoas assistindo junto com você. Ninguém fala nada que preste no chat, só uns emojis voando, umas figurinhas repetidas, o bonequinho azul mandando coração. O macarrão parece bom. A pia dele tá limpa, o que já é um mistério científico para uma terça à noite. E você continua aí, com o pé descalço encostado no sofá gelado, vendo um total desconhecido mexer o molho de tomate por 15 minutos seguidos, enquanto a própria louça do almoço tá lá na pia esperando a boa vontade da alma que habita este corpo. A gente chegou num ponto da modernidade em que o voyeurismo deixou de ser pecado de sacada e virou plano de fundo. Não é mais aquela fofoca suja da janela do prédio da frente, onde a vizinha de bobice abria a cortina pra ver quem brigou na rua. É um voyeurismo higiênico, digital, em alta definição e com som estéreo. A gente entra na live de um completo imbecil só pra ver o teto da sala dele, pra conferir se o gato dele vai derrubar o vaso, pra ter a vaga sensação de que tem alguém no mesmo cômodo. A vida em terceira pessoa virou analgésico. Sabe aquela sensação estranha de que você não tá vivendo a sua própria história, mas sim assistindo a um rascunho mal impresso dela? É exatamente sobre isso. Quando a nossa rotina empaca, seja porque o dia foi longo, porque a cabeça tá cheia de um barulho que não tem nome, ou só porque a gente tá com uma preguiça desgraçada de lidar com o próprio espelho, o cérebro faz um cálculo covarde. Ele pensa, olha, viver a minha vida dá muito trabalho, exige tomada de decisão, exige que eu me levante e lave aquela frigideira engordurada. Mas olhar a vida daquele rapaz ali na tela. Nossa, aquilo ali é de graça. Aquilo ali não exige absolutamente nada de mim. É o império da vida alheia como sala de espera. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, ficava fascinado com a ideia de que o ser humano é um animal político, social, que precisa do outro para se realizar. Mas aposto que se o velho Aristóteles brotasse hoje na nossa frente, vendo um marmanjo de 30 anos comendo sopa de caneca debaixo do cobertor, enquanto assistia a uma transmissão ao vivo de uma câmera de segurança de um cruzamento em Tóquio, ele ia cair duro de costas. Ele ia dizer, não, espera aí, eu falei de convivência, de pólvora, de ágora, eu não tava pensando nisso aqui não. Isso aqui é outra categoria de bicho. Porque o que a gente faz não é conviver. É espiar. A gente consome a existência dos outros em doses homeopáticas para anestesiar o pavor da nossa própria inércia. Tem uma cena que se repete com precisão cirúrgica em quase toda casa brasileira quando a noite cai. Você desliga o computador do que quer que seja que você faz para passar o tempo, fecha a aba do navegador com um sentimento vago de culpa, e aí, em vez de ir escovar os dentes e deitar, o que você faz? Abre o feed do Instagram. E aí começa o desfile dos outros. A fulana tá correndo no parque às 10 da noite com um fone de ouvido futurista que parece que ela tá saindo de uma nave espacial. O ciclano tá mostrando a montagem de um móvel comprado na internet que tem mais parafusos do que uma ponte. O Beltrano tá opinando sobre um assunto que aconteceu há 5 minutos e sobre o qual ninguém precisava ter opinião nenhuma, mas ele fez questão de gravar 4 stories gesticulando com a mão na frente da câmera. E você fica ali, imóvel. A única parte do seu corpo que se mexe é a ponta do polegar direito. O filósofo francês Guy Debord, lá na década de 60, escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. Na época dele, o cara tava olhando pra televisão, pros outdoors gigantes nas rodovias, pras revistas de fofoca nas bancas de jornal. Ele dizia que o mundo real tinha se transformado em imagem, e que a imagem tinha virado a dona de tudo. Mas Debord era um otimista perto da nossa realidade. Ele não podia imaginar que a gente ia passar a fase de plateia passiva e ia virar produtor e consumidor compulsivo do nada. A gente não tá só olhando o espetáculo, a gente virou o vigia noturno de um museu vazio onde não tem obra nenhuma, só corredor escuro e reflexo no vidro. O voyeur moderno não quer necessariamente a glória do outro. Ele nem tem inveja da viagem pra praia ou do carro novo do conhecido distante da escola. O que a gente busca, no fundo, é um alvará de soltura. É a trégua. Quando você vê alguém arrumando a gaveta de meias numa live de 2 horas da manhã, você pensa, ainda bem que não sou só eu que tô acordado fazendo nada. A vida do outro, por mais banal que seja, funciona como um atestado de que você ainda pertence à raça humana, mesmo estando trancado no seu quarto há 3 dias sem ver a cor do sol direito. É um jeito mofado de se sentir acompanhado. O problema é que essa companhia digital cobra um juro extorsivo. Ela é como um agiota simpático que te empresta R$ 500 e só te pede um sorriso em troca, mas depois aparece na sua porta às 3 da manhã cobrando o fígado. Quanto mais você assiste a vida dos outros para fugir da sua, mais pesada a sua fica quando a tela finalmente apaga. E ela sempre apaga.
A bateria acaba, ou o celular cai na sua cara no escuro, ou a transmissão do cozinheiro de Curitiba termina com ele dando boa noite e desligando a luz. Nesse exato segundo, aquele microsegundo em que o display do telefone fica totalmente preto e você enxerga o seu próprio rosto refletido no vidro escuro, com olheiras fundas e a boca meio aberta, dá um gelo na espinha. É o choque térmico entre o barulho da vida dos outros e o silêncio atordoante da sua própria sala. Nessa hora, a gente sente o peso exato do tempo que escorreu pelos dedos. Você percebe que passou 2 horas da sua única e irrepetível existência terrena vendo um homem cortar cebola em cubinhos perfeitos. E a sua cebola continua na geladeira, murchando na gaveta de baixo, esquecida desde o domingo passado. O pensador alemão Martin Heidegger falava muito sobre como a gente vive naquilo que ele chamava de impessoalidade, o famigerado agente. A gente diz, a gente faz, a gente pensa, a gente assiste. O agente é um lugar confortável porque ninguém tem nome, ninguém tem culpa e ninguém precisa prestar contas. Quando você tá numa live com mais 5.000 pessoas, você é ninguém. E ser ninguém é uma delícia quando ser você mesmo tá exigindo esforço demais. É um esconderijo perfeito. Você entra na multidão virtual para se esconder da sua própria companhia. Só que o preço de se esconder na multidão digital é a anestesia crônica. A gente vai ficando como uma espécie de calosidade na alma. As coisas bonitas do mundo, uma xícara de café tomada sem pressa, a claridade torta da tarde batendo na parede da sala, o barulho do vento na janela, perdem o sabor. Elas parecem cinzas, sem graça, porque comparadas ao ritmo frenético, cortado, colorido e editado das redes sociais, a realidade real é sempre lenta demais, pobre demais, chata demais. Aí entra a grande armadilha contemporânea. A gente passa a odiar a nossa própria monotonia, mas é exatamente essa monotonia que a gente precisa atravessar para encontrar alguma coisa que seja genuinamente nossa. Tem um momento em que a luz da tela do celular começa a refletir no seu óculos ou na sua córnea, e se você piscar forte, o quarto inteiro parece escurecer de repente. É o instante exato em que a bateria social da sua curiosidade acaba, mas a inércia continua puxando o seu dedo para o gesto mecânico de subir o polegar. Atualizar. Atualizar de novo. Ver se apareceu mais alguma coisa, mais um corte, mais um pedaço de alguém falando sobre nada com muita energia. O filósofo Walter Benjamin, que já achava o mundo moderno rápido demais na época do rádio e do bonde elétrico, dizia que a nossa capacidade de ter experiências autênticas foi substituída pela ânsia por mero entretenimento. A experiência, dizia ele, pede tempo. Pede digestão. Você precisa viver uma coisa, dormir em cima dela, deixar ela amadurecer dentro da sua cabeça até virar memória, até virar sabedoria. Mas como é que você faz isso se a cada 3 segundos tem um estímulo novo disputando o seu córtex pré-frontal? A gente não tem mais tempo de ter experiências. A gente só acumula dados sobre a vida dos outros. Você sabe que o influenciador comprou um cachorro novo, que a garota que estudou com você no colegial mudou de cidade, que o rapaz do canal de culinária cortou o dedo gravando. Você sabe da vida de todo mundo, mas você não sabe o gosto do feijão que você mesma cozinhou ontem, porque enquanto você comia, o seu olho esquerdo estava colado na verticalidade de um Reels. A vida em terceira pessoa é eficiente porque ela não cobra fatura emocional imediata. Você assiste ao sofrimento alheio e solta um coraçãozinho. Você assiste à alegria alheia e bota uma carinha sorridente. É uma empatia de plástico, barata, que não pesa na mala. Só que essa economia de esforço tem um custo brutal, a atrofia da nossa própria capacidade de atuar. A gente vai virando espectador da própria biografia. Sabe aquela sensação estranha de abrir o álbum de fotos do celular e perceber que os últimos 6 meses são basicamente prints de tela, memes que você mandou para alguém e fotos de pratos de comida em restaurantes medianos? Onde é que você estava enquanto esses meses passavam? Você estava assistindo. Estava na plateia, comendo pipoca imaginária, olhando a vida acontecer no palco dos outros, esperando a sua vez de entrar em cena, só que o espetáculo já tá acabando e você continua sentado na poltrona da última fileira, olhando para o brilho do LED. O pensador sul-coreano Byung-Chul Han fala muito sobre como a gente vive numa sociedade do cansaço, onde a gente se explora voluntariamente em troca de um falso sentimento de liberdade. E essa exploração voluntária passa exatamente por aí, pela incapacidade de ficar em silêncio sem achar que está perdendo alguma coisa. Ficar em silêncio hoje virou um sintoma de fracasso. Se você tá quieto na sua sala, olhando pro teto, sem fundo musical, sem fone de ouvido, sem alguém na tela te contando uma fofoca, parece que você não existe. Parece que o mundo seguiu sem você e você ficou para trás na estação. Mas a verdade, aquela verdade meio áspera que a gente tenta empurrar para debaixo do tapete, é que a vida só acontece justamente aí, nesse silêncio meio sem graça, nessa pausa em que nada está sendo gravado, transmitido ou monetizado. Não tem câmera escondida na sua cozinha. Não tem chat subindo do lado da sua pia enquanto você lava a xícara do café da manhã. E que bom que não tem.
Porque é só quando a transmissão ao vivo do mundo desliga que a sua própria história consegue, finalmente, começar a rodar. Da próxima vez que o seu dedo for automaticamente para o aplicativo, antes de dar o play na vida de um desconhecido qualquer, experimenta olhar para a sua própria mão por 10 segundos. Só olhar. Notar a curva dos seus dedos, a marca do anel, o jeito que a pele descama um pouquinho no canto da unha. Não é muita coisa, não tem filtro, não tem edição com corte seco para disfarçar o tédio. Mas é a única coisa real que você tem para hoje. E quer saber? Já é mais do que suficiente. Vai lá viver um pouquinho do seu próprio tédio, sem testemunhas. É libertador. Link ajuda pra caramba. Isso aqui fui eu que escrevi, café frio e tudo.